Oi, gente. Eu sou o Netuno. Oi, Esse é não sei Pietro. me apresentar. E esse é o primeiro episódio do podcast que a gente vai falar sobre filmes e séries em uma ordem completamente Nossa, nossa. Né? Não vai ser filmes necessariamente que estejam em alta. não. Não, Definitivamente não. nem muito novos. Mas às vezes, quem sabe uma farofa. Uma farofinha. Que é o caso De do hoje. episódio de hoje, né? Que bombou. Foi o que? Anos 2000? Sim, 2007? É de 2007? Não, acho que é de 2009, na verdade. 2009. Pra você ver como a gente tá muito bem informado, Muito temos dentro- todo um roteiro. Claramente não. Mas primeiro episódio é É o isso, primeiro né? episódio, a gente tá Episódio tomando bom vinho, né? piloto. Episódio piloto. Ai, cadê? Vamos descobrir agora. 2008? 2008. Então foi quase. Não, na verdade eu falei 2008 em algum momento. Então é isso. 2008. 2008. E durou até 2012. O tendo, último eu sei. tendo 5 filmes. 5 filmes. Que é Crepúsculo, não é? O maior filme da história. Que tem o quê? 14 anos? 16 anos. 16 anos. E eu assisti pela primeira vez esse ano. Hoje. Assim, não quero atribuir datas, mas vamos botar aí 2024. Como ano. Eu, particularmente, nunca tive interesse de assistir. Quando saiu, além de ser criança, eu não tinha muita vontade. Ela assim. quer dizer que ela é jovem. Mas a senhora assistiu quando saiu? Eu assisti. Quando o Crepúsculo saiu, eu tinha 10 anos. Eu assisti, acho que eu tinha uns 12. Não, mentira, eu assisti com 10. Porque minha tia sempre trabalhou com adolescente. Então, na época eu não era adolescente ainda. Mas eu sempre fui muito próximo dela. E aí os alunos dela estavam falando sobre o filme, ela assistiu, amou. E ela sabia que eu gostava dessas coisas. Já sabia que era boiole, né? E aí ela sabia que eu gostava dessas coisas. E aí ela falou. Ela virou pra mim e falou: P. Minha tia me chama de P. Minha família toda. E aí ela falou, tipo, descobri um filme que eu acho que você vai gostar. Aí eu falei, qual? Ela falou, Crepúsculo. E aí a gente foi assistir. E a maior saga da face da Terra. É isso. Há controvérsia. Mas é aquela coisa que a gente tava conversando, é ruim ou é camp? É ruim ou é camp? Crepúsculo. O que é Crepúsculo? Você que leu o livro recentemente. Não terminei ainda, confesso, mas tô no final. Crepúsculo, basicamente, assim, muito basicamente, eu acho que foi uma das primeiras, assim, nos anos 2000, histórias a trazer aquela coisa de sobrenatural, romance sobrenatural. A gente teve uma moda muito grande, ali por volta de poucas de 2010, dos anos 2010, né? Depois tiveram séries tipo The Vampire Diaries e várias outras, que eram essa coisa de romance sobrenatural, geralmente. Vampiro, começou com vampiro, né? Aí depois a gente teve lobisomem, aí depois a gente teve bruxas e várias outras criaturas, às vezes tinha tudo em uma coisa só. E depois vieram zumbis, mas, né, mico. Nada contra. Eu tenho tudo contra. Eu também tenho, mas enfim. Acontece. Desculpa aos fãs de zumbis, tá? Mas só não é nossa cara. E tudo bem. Um morto-vivo que tá com vírus. Se bem que e tem quer comer aquele. gente. Se bem que tem aquele Meu Namorado é um Zumbi, né? Com a Teresa Palmer. Que é a Kristen Stewart genérica, diva. Nunca viu esse? Não. É muito bom, é com o Nicholas Hoult e a Teresa Palmer. Talvez a gente fale dele em algum momento. Assim, é esse mesmo estilo. É Tem a ruim ou Zombie, camp? né? A Zombie que você Sim, assistiu pois dela. é. Mas aí é da Disney, entendeu? Zombies, Hit também. É ruim ou camp? Eu acho que essa é a pergunta principal. Pode desse ser o episódio. próximo? Será que vai ser o próximo? Se você tiver coragem. Mas eu gosto. Assim, na época que eu assisti, eu gosto. Hoje em dia eu não sei mais, né? Eu vi quando saiu, isso já tem, sei lá, milhares de anos. Então talvez hoje em dia seja ruim. Mas na época, eu achei estranho, mas gostei. Mas assim, Crepúsculo é isso. É essa coisa de, estamos aqui numa fantasia entre um ser sobrenatural e uma humana. E Crepúsculo vai ter aquela coisa, né, de... É quando a gente vai começar a ver aquela mocinha indefesa, que precisa ser defendida por alguém, que precisa muito de alguém pra cuidar dela. E a Bella é isso, em Crepúsculo.
E começa com ela não é da cidade. Ela é da cidade, mas ela se mudou com a mãe pra outro canto. Pra Phoenix. E a mãe tava namorando com um jogador de beisebol. De beisebol. Beisebol. Isso. E ela resolveu ficar com o pai. Foi. E tem uma cena que é logo quando ela vai. Quando o carro dela chega, Diva. que ela escorrega. Diva. Não, diva. Não, tipo, não é uma cena ok. Mas no final do filme, quando explica o porquê ela tá no hospital, fez sentido ela ter escorregado. Sentido entre muitas aspas. Sentido entre ela ter escorregado e ela ter caído quando eles estão na aula de biologia, eu acho. Não é biologia, eles estão em algum canto que eles estão em dupla, ela e o Edward. Ai, que ela tropeça assim do nada. Ai, eu Ah, tropecei. sim, quando eles vão fazer uma Tipo, visita. o único motivo Sim. que explicaria ela cair do nada, ela ser desajeitada, entre muitas aspas. Eu tô fazendo aspas aqui, mas ninguém tá vendo. Seria essa cena, porque é explicado pra mãe dela que ela. O Edward. Foi o Edward? Que salvou ela? Foi, e o Edward e o pai dele, do o Edward. Carlyle. Que explicam que ela tropeçou da escada, Mas aí. caiu de uma janela. É um momento. E ela, ai. Isso é tão eu. Parece tão eu. O único motivo. Agora, porra, velho. Mas é isso, é porque a Bella, eu acho que foi. Eu não vou dizer que foi a primeira, porque, né, é muito difícil ter sido a primeira. Mas ela foi uma das primeiras, assim, tipo, dessas histórias de pessoas sobrenaturais que começaram essa coisa de, eu sou uma dama indefesa. Né? Aquela coisa que a gente já via muito antigamente. As histórias antigamente eram, as mulheres são indefesas, precisam de um cavalheiro pra salvar elas. Eu acho que Crepúsculo é uma versão moderna dessa visão que é super antiga. A gente tem mulheres indefesas que precisam de um homem pra poder cuidar delas. É mormon, né? Tem esse babado aí, né? Stephanie Meyer, eu não sei se ela é hoje em dia, mas na época muitas pessoas associavam a forma como a Bella é, que a Bella no livro, inclusive, ela é meio housewife, né? Então ela faz comida pro pai dela, ela que faz o jantar, umas coisas assim. E associavam muito esse fato de que a Stephanie Meyer talvez queria meio que fazer uma propaganda do que os mormons acreditam. Que seria essa coisa, né? De stay home mom e etc, etc. Tanto é que, né, mais pra frente a gente vai ver algumas propostas do Edward, né, nos filmes seguintes e, né, nos livros seguintes, que são tipo assim, poxa, mas a gente tava na época, né, em 2008, 2009, sabe? As pessoas não pensam mais assim. Mas ela pensa. Tinha que aparecer aquele aviso de... Essa obra tem relação com os acontecimentos da época. Hoje em dia, talvez, porque... Não, pior que não, porque nem com os acontecimentos da época. Acho que, sei lá, em 2008 as pessoas não pensavam assim, eu acho. Tá. Não era como é hoje em dia, mas não, acho que não. Porque eu lembro que na época muita gente já falava, tipo, gente, como pode, sabe? Como assim? Tipo, que... E é isso, ela é muito desajeitada, ela é aquela coisinha tipo, eu sempre caio, eu sempre tropeço. E ela não tem uma boa relação com pessoas. Não, ela é não péssima. sabe conversar com pessoas. Ela é péssima, ela é horrível. Não, ela é horrível. Eu acho que falaram muito mal da Kristen na época, porque falaram que ela atuava mal e não sei o que e tal, mas a personagem realmente é aquilo ali. No livro ela é exatamente aquilo ali também. Ela tava fazendo a personagem como ela é. Então, eu até comentei com você, quando a gente tava assistindo, que eu acho que o Edward, ele seria pior do que ela, porque eu não acho ele tão parecido com o Edward do livro, por exemplo, o Robert. Eu acho que ele tá bem diferente do Edward do livro. Assim, em certas partes, né? Porque o Edward do livro ele é muito mais sarcástico, ele é muito mais, foda-se, sabe? Tipo, mais piadinha e tal. Óbvio que ele tem uns momentos em que ele é super sério também, e ele faz umas coisas que são bem possessivas, né? Mas, né, vamos dizer aí, é um cara que tem mais de 100 anos, não sei o que e tal, de uma outra época, não que justifique, mas enfim. Aquela coisa. Mas no filme ele é bem diferente. No livro eu sinto que ele é mais divertido, e em alguns momentos ele é mais, sabe? Tipo, sou isso aqui, sériozão e tal. Apesar de que, assim, ele é um chato nos dois, né? Tenho que ser honesto. Mas... no filme, eu sinto que ele é mais chato e ele só fica divertido, sei lá, do meio pro final do filme. O que não faz muito sentido, porque do nada ele muda de personalidade. Ao longo do filme inteiro. É isso. Mas no começo, a gente não chegou ainda na parte que eles se conhecem. Espero que a gente vai indo lá notando. Vai indo e voltando. É desse jeitinho. Tipo, a Bella não sabe lidar com gente, voltando nesse tópico, mas ela consegue fazer novos amigos. De uma maneira relativamente fácil, rápida. Porque ela já era da cidade. Sim. Então, tanto que eu estreiei ela sendo nova, entre aspas, mas todo mundo, Swan, você é a Isabela? Ela, eu sou, tipo...
Eu fiquei, ué, mas ela não é nova aí? Sim. É porque o pai dela era de lá, ela já morou lá quando ela era pequena, ela Ah, nasceu lá. Então, né? Todo mundo sabia quem era. Tipo assim, todo mundo sabia que exato. o Charlie tem uma filha, né? E o pai dela ainda é o chefe lá, né? Da polícia. Então, não tinha como não saber. Aí ela vê a família na cantina, não é? E logo de cara, assim, ela já fica interessada no branquelo lá, Onde? sem Onde? vida. Quem é aquele franzino? Diva. Uma querida. E chega a aula de biologia. Não, essa cena é icônica, simplesmente entrou assim Ela pra para de história. frente pro ventilador. Entrou pra história, eu amo os cabelos balançando. E ela assim, ai, cheguei. E aí olha pra ele, aquela música, quem é fã de Crepúsculo sabe. Fica devendo. E ele fica completamente desconfortável. Uhum. Que eu achava, eu jurava, porque eu vi a cena da paródia, que era, Os vampiros que se mordam. Eita. que era porque ela estava menstruada. É. Acho que a gente não chegou lá ainda, sabe? Não. Mas ele fica, né, completamente, e ele resolve sumir. Uhum. E ela fica completamente mal. Ela fica. Toda hora que ela entra na sala, ele não tá lá. Tipo, É porque você queria que ela Crepúsculo estivesse lá? é essa coisa instant love, né? Tipo, ela olha pra ele, ela tá apaixonada por ele. É isso aí. E foi uma coisa que eu sempre perguntava o tempo todo. Não faz sentido. Não Como assim ela tá faz. apaixonada por ele? Mas não faz. E não é dizer que, tipo assim, no filme eles dizem isso. Não, no livro também é assim. Ela, eu odeio ele, eu detesto ele. Mas aí você fica tipo, mas amiga, você tá 5 capítulos só falando dele. Como é que você odeia ele? É tipo aquela paixão de ônibus, a senhora não anda de ônibus. Mas você Precisava, olha. precisava. Em minha defesa, eu não saio de casa. Perdi o ponto. E também esqueci. Paixão de ônibus e Saint Sim. Love. I want you stupid. Vem aí, Gaga. Saint Love. A gente tava falando que ela se apaixonou do nada. E foi muito do nada. É tipo, Ele volta. aham. É porque ela fica curiosa, na verdade. Ela fica muito curiosa e com raiva dele porque ele foi um escroto com ela na aula, né? Fato. Aí ele volta e do nada começa a falar com ela. Aí ela fica tipo assim, ué. Mas agora você tá falando comigo? Não, e ele volta. Um ponto que me pegou. Ele volta numa questão de, você sabe que a gente não pode ficar junto, né? Você sabe que a gente não pode ter contato. Tipo, era só não ter contato. Exatamente. Não precisava chegar e falar. Você ter a iniciativa, você ter a vontade de chegar alguém e falar, é porque você quer um mínimo de alguma coisa. A não ser, eu entenderia, não entenderia, mas faria mais sentido se fosse, no caso dele, não querer contato com ela. Se ela chegasse nele. Sim. Aí eles só estavam nessa. Mas ele procurar ela de boa lá botando a comida dela, ele chega, você sabe, né? Que a gente não pode Sim. ter mínimo de contato, a gente não pode ficar junto, a gente não pode conversar. Tipo, tá, Isso, então não conversa. E você vai falar isso pra uma pessoa de 17 anos de idade, que é teoricamente um adolescente, que quer fazer tudo o que falam pra não fazer. Então, assim, óbvio que ela ia querer fazer o Exato. contrário. Isso é lógico. Fora que ele já tinha percebido que de alguma forma ela tinha algum interesse. Apesar de, né, esse fator, ele consegue ler a mente de todo mundo, menos a dela. E isso pra ele é super intrigante. Então, beleza, ele não ia saber o que ela tava pensando, fato. Mas ele consegue saber o que as pessoas ao redor dele estão pensando. Então, sei lá, se alguém conversa com ela, ele sabe o que ela falou com aquela pessoa. Né? Tipo, porque a pessoa pensa alguma coisa. Ele não consegue ler o pensamento especificamente dela. Então, assim, ele saberia se ela tá de alguma forma interessada ou não. Tanto é que a primeira cena que ele aparece, que a amiga dela, Jéssica, né? A Ana Kendrick Diva, fala pra ela, tipo assim, ele acha que ele é melhor que todo mundo, ele dá um sorrisinho. Porque ele ouviu o que ela tava falando. Então, assim, ele não consegue ouvir o pensamento dela, mas consegue ouvir das amigas dela, por exemplo. Então ele sabe que ela falou dele, por exemplo. Sim. Então, né? É depois disso que tem o sinal do carro, não é? Sendo o carro, no inicinho, mas já depois já. Ela já tinha visto ele e tal. E aí tem aquele momento icônico, entrou pros anais da história, adoro essa palavra. Porque é icônico. É icônico. Não tem outra palavra, é simplesmente icônico. Né? Porque é muito bom ela olhando pra ele lá longe, ele olhando pra ela com cara super soturna, assim, depressiva. E você fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, do nada, o homem tá ali do lado, amassando o carro. Divo. Simplesmente um querido. E o que me pega é que ele salvou ela. Teoricamente todo mundo viu. Ele correndo rápido. Tipo assim, o filme não parece ser uma ultra velocidade.
Pelo menos pra mim, não parecia ser ultra velocidade Não ao é. ponto de ninguém ver ele ali. E ele pular, não foi nem ele saiu disfarçado. Ele Ele pula pulou entre os carros, é. entre os carros. Todo mundo, Bela, Bela, Bela. E ninguém vê o amassado do carro, ninguém pergunta, porque o carro. Ninguém pergunta como. Tipo assim. Sim. Hã? É, tipo assim, a parte de correr, eu imagino que, como realmente a gente sempre vê, né, na mitologia, que vampiros correm muito rápido, não sei o que e tal, eu imagino que realmente não ia dar pra perceber que ele correu. Tipo, apareceu ali, fato. Ninguém... O máximo que acontecia é, tipo, ela, que viu que ele tava longe e ia falar, ué, mas você não tava aqui do meu lado. Mas qualquer outra pessoa que não tivesse prestando atenção nela, e geralmente a gente não tá prestando atenção em outras pessoas assim, a menos que você esteja muito interessado, que era o caso dele, que ele tava dando pra ela. Senão ele nunca ia ver, por exemplo, que um carro ia bater nela. Então, tipo, não ia ver que ele correu, né? Mas é isso, também essa cena me pega muito. O momento em que ele sai, todo mundo age como se não tivesse nada. E aí depois ela ainda vira e fala pro pai dela no hospital, tipo, não, você não, pro pai não, pro médico, né, pro Carlyle. Foi seu filho que me salvou. Eu fico tipo assim, como assim você não sabia? Tipo, ninguém sabia, sabe? No livro isso é diferente. No livro as pessoas sabiam, inclusive ele vai pro hospital junto com ela. E aí tentam ajudar ele e tal, ele fala, não preciso, eu tô bem, claro, né? Morto. Mas, tipo, é diferente no livro isso. Mas tiveram que mudar. Por quê? Não sei, mas quiseram mudar. Aí não tem muito o que fazer. Tem o. Tem a parte que ele faz gaslighting com ela, né? Ele faz gaslighting o tempo todo. Que ela tá lá acamada. Sim. E ela pergunta como ele fez isso. Você bateu a cabeça. Você não lembra o que aconteceu direito. Você acha que você viu isso? Não, eu tenho certeza. Você acha que você viu isso? Mas e se não for isso? Então você vai ficar imaginando coisa na sua cabeça. Tipo assim, vai embora. Não. Simplesmente um babaca. Uhum. Depois disso, é quando ela começa realmente a investigar mais. Né? Aí tem aquela coisa do baile, os meninos tentam convidar ela pro baile, ela fala que não quer ir e tudo mais. Aí as meninas chamam ela pra ir junto. Não tem a praia? A praia? teve a praia, mas é porque meio que junto, né? É que na praia... É quando o Jacob aparece lá, que já apareceu no início, né? Mas apareceu foi muito quando rápido. deu a caminhonete. Isso. Aí na praia, que ela chamou ele, só que ele não quis ir. Isso. E aí tinha lá os Quileutes lá, e aí falam do negócio de que o Scully não vai pra praia. Aí ela Sim. pergunta por quê. Aí o Jacob explica pra ela. a história lá Das pessoas mortais e tudo mais, da família Lobo. Uhum. Não é da família dos Quileutes, dos lobos. Quileutes. E aí fala também dos vampiros, né? Que ele não fala esse nome, mas né, ele fala. Uhum. Assim, tipo, pessoas imortais. Fala no filme? Tipo, ele fala, na hora ele fala, tipo, que são pessoas imortais, não sei o que e tal. Que ela até fala, mas eles não chegaram aqui agora, aí talvez eles tenham voltado só agora. Sim. Mas é isso, ele fala pra ela como se ele não acreditasse. Que eu acho que ele realmente não acreditava, porque mais pra frente a gente acaba vendo que, né, ele não sabia muito de algumas coisas. No outro filme, que a senhora não viu ainda, ele acaba vendo, ele acaba descobrindo outras coisas e vendo que, por exemplo, essas histórias não eram só histórias, que ele acreditava que eram só histórias, sei lá, pra assustar. E aí é quando ela começa a ficar ainda mais entregada. Aí tem tudo aquilo do baile, chama ela pra ir pro baile, nananã. E aí tem aquele momento, né, maravilhoso da loja. Que é quando ela vai atrás de um livro lá, tá com as amigas super tendo zero atenção pra coitada das amigas escolhendo vestido. E aí, eu quero ir na livraria. E vai. E que no filme, ela que se convidou pra ir pra loja. E ela tá, tipo, super cagando dentro na janela lá, as meninas perguntando como é que ela tava. E ela tava assim, cagando. Uma das amigas dela ainda fala, você não é muito boa nisso, né? Uma diva, uma querida maioral. A maioral ali, pra mim, é o maior momento do momento que ela Bela leva um soco, porque ela merecia mesmo. No livro isso é um pouco diferente, elas chamam ela. Né? Tipo, elas convidam ela e tal, e aí ela vai porque ela já queria isso. É porque lá não fica muito claro, porque não dá pra saber, né? No livro a gente tem acesso ao que ela tá pensando, no filme não tem. Então, a menos que eles colocassem uma cena, sei lá, dela falando dos próprios pensamentos. Mas elas chamam ela pra poder ir lá, e ela já queria ir porque ela queria justamente pegar esse livro na livraria. Ela tava fazendo algumas buscas já antes. Qual era o livro de ocultismo? É um livro de ocultismo, assim, mais ou menos, né? Ela queria ver um livro sobre coisas sobrenaturais. É porque no livro, nessa conversa que ela tem com o Jacob, ele fala com ela sobre, é um termo que a gente vai ver até depois, né? Os cold ones, né? Tipo, os frios. E só que no filme isso não tem, inclusive eu até te falei, né? Que eu achava que tinha isso no filme, mas não tem. Ela só vê depois no livro. Então ela vai procurar um livro, porque ela faz umas pesquisas na internet, que tem esse diferencial, né? Como o livro ele é um pouco mais antigo que o filme, a internet era uma coisa que, né, na época do filme já não era isso tudo. Na época do livro era menos ainda.
Então, sei lá, tipo, se no filme ela conversa com a mãe por ligação, no livro é por e-mail. Então ela precisava procurar um livro porque a internet dela era ruinzinha, né? Tipo, então ela faz umas pesquisas, mas demora muito pra poder achar. E aí, quando ela conversa com ele, ela vê esse negócio desse livro e vai procurar esse livro. Aí é quando acontece de chamarem ela e ela fala, ah, tá bom, eu quero ir. Mas na verdade ela tinha intenção de ir na livraria. Né? No filme isso não ficou muito claro. E aí depois você vê que a diva dá um soco nela, né? Um fecho nela. E ela fala, ah, vou na livraria, beijos. Tipo assim, ah, fica aí, B. E eu acho uma querida, mas é aquilo, né? Então tá. Ela vai na livraria e sai, passa por um beco. É babado, é. Depois que ela compra, é aquele momento ali que finalmente o Divo aparece do nada pra salvar ela. Mais uma vez, o herói salvando a donzela. E ela se questiona ele, se ele tava seguindo ela. Quando ele fala, eu sou muito protetor com relação a você. Tipo assim, amigo. Você... Ela, vocês estavam Não se beijaram, mal conversavam. Ou conversavam naquela época. Bem pouco, assim, tipo, poucas interações. Mas já tinham se passado meses, porque um ponto fraco do filme é a passagem do tempo. Que no livro também é um ponto fraco. É péssima a passagem do tempo. Péssima, extremamente péssima. Ela muda de coisa de um parágrafo pro outro, sem divisão nenhuma. É muito confusa. Eu até falei isso com você, tipo, ela passa, sei lá, acho que uns 5 capítulos falando desse tal baile. E sempre falam como se o baile fosse na semana seguinte, mas nunca é. Chega o final de semana seguinte e nunca tem o baile. E você fica tipo assim, ué, quando é esse baile? Sabe? Tipo, nunca acontece. E no filme é a mesma coisa, né? Fica bem confuso, mas, tipo, isso são coisas de semanas, assim. É, semanas. Por aí, não chegam meses, porque provavelmente foi mais de um mês, mas assim, não é, sei lá, tipo, 6 meses, 5 meses, não. Foi bem menos que isso. Mas é, tipo, coisa de semanas, assim. No filme, acho que talvez até menos. Do jeito que eles mostram, fica parecendo que foi, sei lá, 1 semana ou 2. E que poderia ser resolvido com um time-lapse. Ou... Tem uma parte que o Erdod, eu acho que ele tá no quarto dela, e ele fala que observa ela dormindo há meses. É um jeito de você chegar e mostrar pro público que passou um tempo ali. Mas só nessa parte também. Sim. Só nessa cena, eu diria. Que tem uma passagem do tempo clara, que são meses. Porque parece só uma semana ou só um dia pro outro. Não parece que passou muito tempo. Assim, que eles estão conversando, que ela tá apaixonada e tal. Então, encurta muito o nosso entendimento enquanto telespectador de que passou o tempo. De que ela, além de se apaixonar à primeira vista, está há meses interessada neles, interessando, odiando e amando. E que não fica muito claro. Pra mim não ficou muito claro. Que passou muito tempo. Não fica. Não fica mesmo, até porque é isso, tipo, não passou. Sabe? Sei lá, acho que foi uns 2 meses no máximo, assim, 3. Eu acho que não passou mais do que isso. Até porque ela fala que ela chegou no meio do semestre, assim, tipo, em março ela fala. Lá geralmente começa em setembro, eu não sei que meios são esses na cabeça dela, mas tudo bem, né? Eu já acharia março o final, porque geralmente acaba em junho. Mas ok. Então, quando ela fala que chegou em março, e vamos supor que o baile seria no final, né? Que no livro não é, o baile é o baile de boas-vindas, mas ok. Vamos supor que seria no final. No final do filme a gente estaria em junho, por exemplo. E de março até junho não é muito tempo. São 3 meses, então assim... Realmente é um negócio que, tipo, ele é bem curto, sabe? Então, sei lá, acho que quando ele fala que observa lá meses, é tipo, sei lá, mais de um mês são meses. 2. Eu tenho essa sensação, pelo menos. Tem a descoberta. É, tipo, porque ela já tava desconfiando dele no próprio refeitório, quando ele fala com ela, de que eles não deveriam se falar e tal, ela fica brincando, você é um super-herói, ela fala da Kryptonita, do Superman, então, pois é, ela já tava desconfiando que ele era alguma coisa. E aí, quando ela vai ver esses livros, ela tá desconfiando ainda mais. Quando tem essa situação, ela desconfia ainda mais. Aí ele leva ela pra jantar que ela fala pra tal. ele controlar ela, pra ele não voltar e fazer alguma besteira. Isso, que ele fica o tempo todo, tipo, para de falar. Ou não para de falar, não. Fala alguma coisa pra poder não voltar e matar eles. Ela fala, esqueceu o cinto. Aí ele dá risada, eu amo essa cena. Ele dá risada, você deveria colocar seu cinto. E aí eles vão jantar e tal. E aí quando ela fica fazendo umas perguntas pra ele. E aí quando ele conta pra ela que ele lê mentes, menos a dela. E eu amo que os questionamentos dela sempre são os errados, né? Tipo assim, tem algo de errado comigo? Aí ele, eu acabei de te falar que eu leio mentes e você quer saber se tem algo de errado com você. Uma querida. Diva. Não tem medo do perigo. Não tem. E aí é quando ela vai ler as coisas, e aí a gente chega naquela cena fatídica na floresta, que pra mim não faz nenhum sentido. Não, tem a volta, né? Que é a primeira aparição dos Black Eyed Peas. Os Black Eyed Peas estão divos. Que ela volta, aí o amigo do pai dela
Isso, o Uma Gripe dela morreu. Foi Que tinha assassinada. aparecido ele falando que foi Papai Noel. Isso. Aí o pai dela, tipo, filho, ela não vem no Natal desde os 4 anos de idade. Sim, lá no início Né? do filme, é verdade. Wylon, eu acho o nome dele. Porque é com W o nome do tipo. Willon. É, um negócio assim, Uma é. coisa assim. Que é a aparição do James, né? Que é o caçador. Sim, a Victoria e o... Esqueci o nome do outro agora. Eu sei que é francês. Esqueci o nome do O divo. francês. É francês, vai ser o francês. É isso aí. Vamos descobrir agora, porque estamos muito organizados. Só que não. Tá. Aí, eles... Tem essa aparição deles, né? Mas, tipo, é bem rápida. Uhum. E aí, quando chega depois, eles acabam... Sendo um clímax do filme. Nesse filme eles são mesmo, né? Porque tem toda essa questão aí, né, com relação... Ah, o Laurent, que é o francês. Que ele é meio que o líder, né, do grupinho dele, do clã deles. Né, Laurent, Do James trio, né? e Victoria, é. Aí James e Victoria são namorados. E aí a gente vê pela primeira vez essa aparição deles, porque até então, né, como o próprio Edward brinca com ela, né, na cena da revelação, eles se consideram vegetarianos, né? Eles não se alimentam de sangue humano, só de sangue de animais. Então a gente ficava tipo, ué, que ataques são esses? Né? Porque mostram, tipo, acho que umas 2 ou 3 vezes, né, eles atacando assim, tipo, só correndo, até que eles finalmente aparecem. Sim. Eles primeiro matam algum policial. Isso, né? é uma coisa Algum bem aleatória, guardinha só mostra correndo, assim, Sim. tipo, nem mostra direito o rosto deles. Acho que nem Uhum. mostra, na verdade. Não mostra, só mostra a sombra. Isso. Aí na segunda vez que é, Que essa nesse cena, caso do Sim. Wylon, que a nossa querida Ferg a aparece. Ferg, que mostra eles e o que dá, o que é, entre aspas, bem construído, né? Sim. Porque já aparece antes, não é do nada lá na cena do Sim, beisebol, sim, né? é isso Que a é. gente vai chegar nessa cena. A gente ainda tá na parte Icônica. que ela descobre. É isso, é. E ela vai pro meio da floresta. Não, isso aí é icônico. Eu acho icônico. Como eu te falei, essa não é invenção, isso no livro não existe. Uhum. Essa cena no livro, inclusive, é bem fofa até. Mas no filme, eu acho tenebrosa. Me diga o que eu sou. Fale alto, Bela. Antes disso, tem a corrida, não tem? Ou é depois? Não, a é corrida depois. depois. É durante, na verdade. Não. Que ele tá, me diga o que eu sou. Então, é E depois. os cortes da câmera. Eu acho incrível, eu acho impecável. É tudo. Ela de costas, Ela de costas. ele atrás dela. Aí corta Vamos. pro céu, corta pra eles, corta pra árvore, É corta pra perfeito. eles. É E ângulos perfeito. diferentes. Você tem quantos anos? 17. Há quanto tempo você tem 17 anos? Muito tempo. Há um tempo. It's been a while. Eu acho luz. Aí ela, você isso, aquilo outro. Say it. Say it out loud. Eu, tipo, amigo. Tipo assim, ele podia só falar, né? Ah, tá bom. Uhum. Ou então falava, você tá louca de novo. Já que ele já tinha feito o gaslight com ela, fazia de novo. Mas não, o Divo ficou querendo que ela falasse. E ele quis botar um medo nela que pra mim não fez nenhum sentido. Não faz sentido aquilo ali. Que é depois que ele corre com ela nas costas. Que É, pra não mim faz aquela sentido. cena é tosquíssima. Mas não, é uma das piores cenas do filme. Eu nunca gostei. Tosquíssima. Nunca gostei. Depois que eu vi que ela não existe, eu não entendi porque eles quiseram fazer aquilo. É um acréscimo. Desnecessário, porque horroroso aquilo ali, não precisava. E ele muda de humor muito rápido O tempo todo. durante essa sequência. Durante o filme também, mas nessa sequência, ele mostra ele no sol, que ele brilha como diamante. Fica sem camisa, Divo. I will survive. E ele fica com ódio. Eu sou um monstro, tipo, gato. Mas você come gente? Não come. Mas é porque é isso, é porque é uma coisa que você vai ver mais pra frente. Durante toda a história, ele sempre tem essa questão com o fato de que ele é um vampiro, mas ele se culpa muito por coisas que ele já fez no passado. É porque, como eu te falei, tem muita coisa que no livro, por exemplo, acontece no primeiro livro, e eles deixaram pra só falar disso no último filme. Não sei porquê. Mas eles resolveram que... Porque tem meio que uns flashbacks. Tipo, não é flashback, mas é tipo ele contando pra ela como cada um deles foi transformado. E aí ele conta a história dele e de algumas coisas que ele já fez e tal. No filme eles deixaram isso pro último filme ou foi pro penúltimo? Acho que é pro penúltimo. No penúltimo filme ele fala disso pra ela. No livro é no primeiro. Não sei se depois ele vai falar de novo, porque como eu falei, eu tô no final do primeiro livro ainda. Mas no primeiro livro ele já fala de umas coisas que eu lembro de ter visto no penúltimo filme, porque eu já assisti esses filmes 40 milhões de vezes. Mas tem isso. Então ele sempre teve essa dualidade, essa questão com o fato dele se sentir um monstro mesmo. Ele realmente achar que ele fez muita coisa errada, que ele meio que se corrompeu, que ele não merecia isso, sabe? Tipo assim, ele não merecia ter, entre muitas aspas, a dádiva de viver pra sempre, já que ele já fez muitas coisas ruins.
né? Porque teve época que ele se rebelou e tal, enfim. Mais pra frente você vai ver isso. Se você resolver assistir os outros filmes, estarei obrigando. Então, tem muito isso. Então, assim, faz sentido o que você vê mais pra frente. Mas quando você tá assistindo de primeira, realmente é tipo, tá, mas e aí? Porque é isso, eu sei hoje, porque eu vi todos os filmes, mas e quem não viu? Quando tá vendo ali, realmente é estranho, porque do mais absoluto nada, ele fica tipo... Mas também entra naquela coisa. Ele sabe que ele não deveria estar com ela, mas ele quer estar com ela. Então ele fica naquela, eu tenho que provar que ela não pode E estar ele comigo. quebra muitas regras da família. O tempo todo. Você vê que eles ficam olhando feio pra ele em vários momentos. Tipo assim, meu filho está fazendo o quê? Uhum. E depois dessa mudança de humor, né, dele com raiva, aí ele chega nela e fica... Eu quero saber o que você tá assim. pensando. Me fala o que você tá pensando. E tipo... Não. boy. Mas a bichinha fala. A bichinha fala. Porque E ela falou é... que eu não lembro. Ela fala pra ele que ela não tá com medo dele. Que ele pergunta se tá com medo, ela fala, não, sim. não tô com medo de você. Tô com medo que você me deixe, que você não pode me deixar. Sim, essa cena eu fiquei revoltadíssimo. Revoltadíssimo. Porque ela mal conhecia ele. Ela já tava apaixonada. Please. Instant love. Ela olhou pra ele e falou, é meu, eu quero. Aquele livro da Ocean, tipo... Girl... Vocês... Mas eu acho que fiquei... é sobrevivência. Depois tem eles deitados no campo. No campo, sim. Essa cena é mais parecida com a do livro. No livro... Com pouquíssimas flores. Sim. Mas no livro é um campo bonito, tá um dia ensolarado milagrosamente e tal. E aí é quando ele resolve revelar pra ela, mas assim, ela já sabia que ele era um vampiro antes. Nunca falaram a palavra vampiro, mas ela já sabia. Né? Tanto que não é, tipo, tudo em uma cena só, como é no filme, mas assim, a gente perdoa, né? Porque, né? Na verdade, tudo eu perdoo, porque, como eu falei, não tem como você adaptar um livro de 400 páginas pra um filme de 2 horas. Não tem a menor condição. Não existe. Acho que é loucura de fã querer que fique igual, porque não tem como. Agora... E não precisa ficar igual, exatamente. Né? Eu que já fiz. Exatamente. Agora sim, algumas coisas são questionáveis. Essa cena, por exemplo, não precisava existir, já que ela não existe. Então, não sei porquê. Mas tudo bem. Acharam que era mais interessante. Talvez acharam que era realista, mas assim, uma fantasia não tem que ser realista. Não tem nada real ali, eu acho. Mas, sabe, não precisavam. Mas tudo bem. E aí, depois disso, é quando a gente vai realmente pra ela conhecer a família dele. Ele muda de personalidade de novo. Ele tava super sério até então, e do nada o Divo fica mais próximo do que ele é no livro, né? Que ele fica variando. Que ele fica mais sarcástico, mais engraçadinho. Tipo, já que eu vou pro inferno mesmo, vou abraçar o capeta. Hoje você vai conhecer minha família. Tá com vergonha? Tipo, as coisas assim, né? Humor e piadas, o Divo. E aí é quando tem aquele diálogo em italiano. Buongiorno. Seu nome é Bela, né, senhora? Ela já comeu. A Diva Rose ali quebrando o vaso. Luiz, uma diva. E aí, quando ela conhece todo mundo de verdade, né? Até então ela só via, mas não tinha falado com ninguém. E depois a gente tem um fatídico jogo de beisebol, né? É quando ela chega falando pro pai dela, né? Que vai conhecer o namorado, sendo super constrangedora do nada. Tipo assim, ele tá lá fora e eu quero que você conheça ele. Tipo assim, por favor, a gente vai pra um date. Tipo assim, tá. E o pai dela está limpando a arma. Eu amo essa cena. A escopeta. Ele pode mandar ele entrar. E eu acho particularmente um luxo. Mas assim, esse momento é meio que quando o filme realmente começa a acontecer a história do vilão, né? Entre aspas. Porque é quando tem aquela cena do cabelo, que é icônica. Ele jogando beisebol, e aí bate um vento, o cabelo dela sim. bate. Não, assim, né? Primeiro que, se a gente for tentar ser realista, eles conseguem ouvir batimentos cardíacos, então não teria como eles não perceberem que ela tá ali. Mas tudo bem. A própria Rosalie, né, que não gosta dela, fala, né? Mas eu consigo sentir o cheiro dela a quilômetros. Mas tenta aí. Fora que não faz sentido nenhum, tipo... não dá tempo mais de você correr com ela. Sendo que ele corre super rápido, ele só podia pegar ela e sair correndo, né? E eles enrolavam ali, vamos jogar um beisebol aqui, galera. Conhecemos vocês agora. Mas ok. Então, pra mim, já não faz muito sentido daí. Mas é ali que a gente vê, né? O James, realmente, a Victoria e o Laurent, eles realmente falando diretamente com o nosso elenco principal, né? Que até então só tinha sido aquela cena matando o moço. E aí a gente tem a introdução do Black Eyed Peas, a Ferg fazendo a acrobacia das 7 da manhã no Good Morning America, essa coisa assim, né? Um conceito. E é quando o James fica louco pela Bella porque sente o cheiro dela. E aí o filme começa a ficar uma loucura. O filme não é parado, mas é aí que começa a meio que andar mais. É curioso, né? Porque isso já é no final do filme. E quando eu vi que tinha 2 horas, eu até soltei, porra, eu lembro. 2 horas. Você falou 2 horas, que eu tinha te falado que era 1h40. Na minha cabeça era 1h40, eu jurava que era. Mas não. 2 horas. 2 horas. Eu fiquei, será que eu aguento 2 horas? Mas não é parado, de jeito nenhum. É isso. É bom,
Durante. Camp. Te prende? Não, mas também não te solta. É estranho. É uma coisa assim. O que vem a seguir? Sim. Diria assim. Eu acho que a Bella e o Edward eles são a representação do que o filme é. Porque é aquela coisa de você fica tipo, hã? E ao mesmo tempo você fica tipo, por que eu quero continuar vendo isso? O filme é a mesma coisa. Você assiste e fala, hã? Mas ao mesmo tempo você olha, por que eu continuo vendo isso? Então, pra mim, é uma obra-prima. Assim, né? Ah. Ok. Merecia muitos Oscars, entendeu? Preciso parar de falar assim, senão as pessoas vão achar que é verdade. Mas assim, talvez um pouco. O James fica obcecado por ela. Total. Louquíssimo. Total louco. Ele é um tracker, ele vai querer caçar ela, ele gosta da caçada. Eu acho doido essa cena. Ele gosta muito da caçada. E o Edward surtando com ela, que quer que ela vá embora com ele. E ela, tipo assim, mas eu tenho meu pai, sabe? Eu tenho só 16 anos, por favor. E ela tá viva, né? Tem esse ponto. babado, né? Pois é. E aí a gente vai realmente chegando porque é o final do filme, né? Que é aquele momento icônico, que eu acho que o resto é só eles fugindo, ela tendo a ideia lá, né, de meio que magoar o pai dela e tal, que é bem triste. Eu fiquei triste. Porque, né, o pai dela, apesar dele ser bem calado e tal, dava pra ver que ele gosta muito dela. E ele realmente gosta muito dela, sabe? Tipo, Não só ele é calado, ela também não é ela essas também, coisas ela é igual de... ao pai, ela é igual. Ela fala, no livro ela fala direto que ela é igual a ele, que eles se dão bem por isso. Que ele gosta do silêncio e ela também. E ela adora isso nele. Ela fala isso o tempo todo. E ela não tem muita... Não, pelo menos não demonstra muita emoção. Não. Ela nenhuma, é bem... nenhuma. Tanto é que o povo questionava a atuação da... Total. E ela é igualzinha no livro. É por isso que eu falo, eu não questiono a atuação da Kristen. Assim, acho incrível, não acho. Não nesse filme especificamente, né? Tem outros que ela tá muito bem. Mas ela é exatamente o que a Bella é. Não tem tem outra explicação. Ela é o que a Bella é. Tem alguns momentos que ela demonstra, assim, ser um ser vivo, uma pessoa. Sim, mas a Bella é isso Agora, geralmente, no resto do filme, é ela ali. aí. A Bella é isso aí. A É Bella é ela. o estrela do mar. É aquela coisa, assim, tipo... Você tá ouvindo É tipo, um cara falando pra você que lê mentes e ela... Ai, será que o problema sou eu? É isso, exatamente. Ela é isso aí. Ela é isso aí. Não tem. É por isso que eu falo, eu sou Team Kristen Stewart, porque não tem como criticar a coitada. O papel era isso aí, não tinha muito mais que ela pudesse fazer. Era isso aí. Ela tá exatamente o que ela deveria ser. Isso é um fato. Um fato. Na fuga deles, em algum momento ela fica com a Alice É, Alice e o Jasper, é. e o Jasper. E a Alice tem a primeira visão dela dentro do filme. Não é? Que o Edward já tinha soltado que não era muito claras. Não era muito... Na verdade é a segunda. claras. Porque ela vê na hora que eles estão chegando no beisebol. Ah, ela vê Sim, o que é bem trovão, rapidinho, não é? Que é isso, ela Ah, ela fica, vê stop! Todo mundo para. Sim, é a segunda. Mas é porque aquela é realmente a maior. Né? E quando ela fala, todo mundo leva a sério. Sim, total. Todo mundo parou assim, tipo, Porque é pra isso. ela ter falado alguma coisa acontecer. Isso é porque é subjetivo, mas é aquela coisa. Só muda se a pessoa muda de ideia. Se a pessoa não mudar de ideia, a visão é a mesma. Então pode acontecer. E eu amei o cabelo dela. Ela é perfeita. A Alice é a maior Diva. personagem, a melhor, a maioral. Pra mim não tem discussão. A Alice é a maioral. Ela namora o O Jasper, sim. Jasper. É. Ele, ela e a Rosalie e o Emmett. Pra mim ele é muito bonitinho. Ele é fofinho. Pra mim ele é mais bonito que o Edward. Ah, não acho não. Eu acho o Edward mais bonito. Nesse filme eu achei ele mais Eu bonito. acho o Robert Pattinson mais E o bonito. cabelo dele, o loirinho. Eu sou uma coisa do Robert Pattinson, sabe? Você fala de eu não gostar muito do Divo, assim, tipo, de achar isso tudo, mas na história eu acho ele tudo. Sabe? Acho que eu seria um pouco Bella nesse sentido. Oh, meu Deus, meu vampiro. Gente, meu Deus, ele mudou de cor de olho. Oh. Eu acho que seria um pouco ela, às vezes. Eu seria um pouco Alice. Será? Ah, eu acho que a gente quer ser Alice, mas a gente não é. Todo mundo quer ser Alice. Ela é maravilhosa. Ela é a maior. Não, no sentido de escolha de homem. Mas... Ai, porque você não viu o resto ainda? Nesse filme, eu Não, gostei ele é do Jasper. ótimo. Não, ele é ótimo. Mas assim, é porque você não viu o resto ainda. O Divo é problemático também. Mas ele é ótimo, eu gosto dele também. Na verdade, nenhum Ele é deles... esquisitinho, mas Sim. ele Nenhum ele deles tem eu um sex desgosto. appeal. Nenhum deles eu desgosto. Eu gosto de todos eles. Aham. Até a Rosalie eu gosto, apesar de achar ela chata. Mas eu gosto da Diva porque, como eu te falei, eu entendo as razões dela, total. Eu acho que, numa suposição de vida, eu pensaria igual a ela. Porque faz sentido. A forma como ela pensa e tal. Talvez eu não agiria igual a ela. Porque eu não Dela sou assim. odiar a... E isso não é nem que ela odeia, é porque ela odeia a escolha da Bella. É diferente. Sabe? Mas o que pareceu pra mim, assistindo o primeiro, sem o resto, é que ela odeia a Bella. Não outro motivo. Mais pra frente, ela vai falar, a Bella pergunta pra ele, a Bella fala, tipo assim, ela me odeia. E aí ele, no próprio livro, no primeiro livro, ele explica isso, no filme não. Mas acho que no segundo e no terceiro filme ele acaba explicando.
Tipo assim, ele só vai contar a história mesmo no penúltimo, né? Mas mais pra frente ele fala com ela, assim, tipo, em algum momento, quando ela fala que a Rosalie não gosta dela, aí ele fala com ela que não é que ela não gosta dela, ela não gosta da escolha que ela fez, de ser uma humana e querer ficar se relacionando com um vampiro, sabe? E aí tem um porquê, né, depois. Então é isso, não é a Bella em si, sabe? É a escolha dela. Porque se fosse, sei lá, uma outra vampira, eu acho que dificilmente ela ligaria, entendeu? É só por isso mesmo. Aí acho que o fator dela é mais esse. Tanto que você vê que, tipo assim, nos embates, essas coisas, ela se envolve, mas ela se envolve bem contra a vontade dela. Tanto é que ela não queria ajudar na fuga. Isso, você vê o E negócio do o casaco. pai, que o nome pra mim não Carlyle. funciona. Carlyle. Carlyle, um divo. Carlyle e Esme, os maiorais. Fala que ela tá com o Edward, que ela é família agora, ela tinha que ajudar. E a diva ajuda. Ela Ajuda. vai de cara fechada, mas vai. ela ajuda. É isso, é porque eles são bem família. Bem família, eles fazem tudo juntos. E isso isso fica muito claro no Muito filme. claro, você vê que são tempos juntos. E uma coisa que eu amei foi o quadro com os chapéus de formatura. Isso não tem no livro, e eu achei muito bom do filme também. E os Givos, uma coisa que a Bella falou e eu concordo, véi, imagina você viver o ensino médio pra sempre. Deus me livre. Só se eu me odiasse muito, e olha que eu me odeio um pouquinho, mas porra, coragem. É pra quê? É pra ter vida social? É pra viver e não ficar enfornado dentro de casa? Porque pra mim... É como ele falou, quanto mais novos eles parecem, mais tempo eles podem ficar no mesmo lugar. Porque vampiros, no livro ele fala isso pra ela, que vampiros são nômades. Tanto que na cena que os Black Eyed Peas aparecem pra eles, e ele fala, tipo, a gente tem residência fixa aqui. O Laurent fala, residência fixa? Sabe? Tipo, eles não debatem muito sobre isso, mas no livro, como tem mais tempo, ele fala sobre isso com ela, que geralmente eles são criaturas nômades, porque não tem como você ficar muito tempo num lugar sem as pessoas acharem estranho. Ué, você não envelhece? Tanto é que foi como o Jacob falou com ela também naquela cena que ele fala dos mitos. Que ele fala, talvez eles já eram daqui e eles só voltaram agora. Não necessariamente eles chegaram aqui agora. Sim, entendeu? tudo É se isso. achou agora. Exatamente, porque você não consegue ficar no mesmo lugar por muito tempo, porque você não Sim. envelhece, as pessoas vão ver que você não tá envelhecendo. Aí quando você chega mais nova, você tá na escola, dá pra poder fingir por mais tempo. Aí no livro mesmo ele fala com ela que a Emmett, que o Emmett e a Rose eles já casaram mais de uma vez. Porque, tipo, chegaram num lugar muito novo, tiveram que ficar um tempo, aí chegou numa época que, já tem idade pra casar. Aí tinha que fazer um casamento. Aí ele falou, acho que é, sei lá, o 5º, 6º casamento deles que eu vou. Daqui a um tempo vai ter um casamento deles. Ele fala isso com ela brincando em um momento. Justamente porque eles conseguem ficar mais tempo se eles fingirem que eles são mais novos. E uma coisa de fantasia é que cada autor tem um universo, o que é ótimo. E fazendo um comparativo com The Vampire Diaries, o Diário de um Vampiro, os 3 episódios que eu assisti... Eu me recuso. O vampiro lá tinha poder de apagar a memória, não tem? Sim, eles conseguem controlar as pessoas, a menos que elas usem verbena. O que não tem Não. O que não tem. Cada um tem um dom. O Edward tem um poder de velocidade. Não, o Edward tem a letra de mentes. Velocidade todos eles correm. Mas ele é mais rápido. Porque eu lembro do James falando sobre a velocidade. Ela fala que ele é o mais rápido, mas, tipo assim, o destaque dele realmente é mente. Ele é mais rápido, mas é isso, sabe? Ele é mais rápido. Assim como o Emmett é mais forte. O Emmett é mais forte, mas também um homem daquele tamanho, um brucutuzão daquele. Ai, né? que brucutu. Peraí, quem é Emmett? Emmett é o grandão. O que você gosta é o Jasper. O loiro. Ah, tá. O loiro... É que eu lembrei do pai, o Carlyle. O Carlyle também. O loiro, o Jasper, ele consegue controlar emoções. Não falou disso ainda. É isso, eu acho que o poder do Jasper eles só falam no penúltimo filme. Eu acho que eles já tentam. Eu não lembro deles falarem isso. Nem no segundo. Aquela nem no cena outro. que tem uma cabeça decapitada É no último. Aí é no último. Esse momento icônico da história. Eu vou ter que assistir. Esse entrou pros anais da história. Esse entrou pros anais. Esse entrou pros anais. E com sabor, com gosto. Esse entrou. Tá. Voltando pra perseguição. A gente pode já chegar no final. É isso. Não, porque a perseguição já é no final. É isso. Que tem a parte que, voltando pra Alice, ela tem a terceira visão. A visão. A visão de que o James está em algum lugar. Ela tem a visão que o James ou a mãe dela? Não, o James. Ela vê que o James mudou de curso e aí ela desenha um lugar cheio de espelhos. É quando a Bella fala que era o lugar que ela fazia balé. E logo em seguida ela recebe uma ligação do Edward, loucamente dentro do carro, avisando sobre o James. E antes da ligação, esqueci o nome. A Bella fala pra Alice que ela meio que duvida, né? Ela fala, então, o Edward me falou que suas visões não são muito claras, né? São subjetivas. Aí ela explica a questão de
que só muda se a pessoa mudar de ideia. Isso. E logo depois vem a confirmação com o Edward ligando O pra que eu ela. acho, Luiz, porque na vida realmente é isso aí. A vida é feita de escolhas. Eu acho que nada tá predestinado. Uhum. Então, sei lá, se você tomar tal atitude, a consequência vai ser uma. Se você tomar outra, a consequência vai ser outra. Então, inclusive, eu acho esse poder dela muito real, entre muitas aspas. Porque a Uhum. gente sempre vê aquela coisa de prever o futuro e as coisas acontecem exatamente como a pessoa preveu. E outra coisa que não tem nada a ver, mas que a gente via isso acontecer, por exemplo, nas visões da Raven. As visões Eu da Raven ia era citar super isso. subjetivo, era super subjetivo. Porque ela via assim, Ela via só o a momento. cena acontecia. Isso, O ela momento só viu o acontecia. momento, mas ela não sabia como, nem onde, nem o que gerava. E você vê que ela ficava tentando prever, mas ela não conseguia. Porque são várias escolhas que podem levar àquele momento, ou podem não levar. E geralmente ela que causava. Exatamente. Ainda tem esse ponto. E sempre ela tinha certeza das coisas, só que Nunca é não certo. sabia o contexto. Exatamente, ela nunca sabia o contexto, porque você vê que ela tentava evitar. Mas ela nunca sabia o contexto. E às vezes ela achava que conseguia evitar, quando chegava no final, acontecia. Aí você Acontecia. falava, porra. Porque justamente ela fez o que. E ela não sabia. Exatamente, é isso. Então, tipo assim, eu acho muito realista essa parte. De que ela consegue prever o futuro, mas não é uma coisa exata. Não é tipo assim, seu futuro é esse aqui. Não. Seu futuro é esse aqui se você fizer isso. Se você fizer tal coisa, pode ser que ele seja diferente. Ainda vai acontecer uma coisa ou outra em comum, mas ele vai ser diferente. E isso eu acho bem legal do poder dela. E aí você vê que é quando ela explica isso, né? E desenha lá todo o negócio. E aí é quando ela recebe a ligação. Ligação do Edward? Não, depois. É isso, aí depois do ligação James. do Né? James. Isso, que é a mãe dela chorando, não sei o que e tal. Falando, Bela, cadê você? Não sei o que e tal. Aí ele fala com ela, vai em tal lugar. E se você for com alguém, eu vou saber que você tá com alguém. E uma coisa, ela não viu que era o número da mãe. Ela não viu o número, certo? Não. Porque não faria sentido se ela visse o número. É isso, Não é porque... faria, porque... Teoricamente era um número de telefone. Mas eu acho que ele realmente estava na casa dela. Eu acho que ele realmente estava na casa dela, porque ele é um vampiro. Então pra ele chegar rápido lá, era de boa. Até porque, aparentemente, não é um lugar tão longe assim. Ele até explicou no telefonema que a Fergie... Isso, a Fergie, a diva Fergie, a Victoria. A Victoria... Olhou na escola dela e viu onde é que ela morava antes, não sei o que e tal. Isso, aí descobriu o endereço dela. Pois é, então acho que foi isso, ela viu o endereço de casa. E teve aquele negócio de, vai sozinha, senão vai dar problema pra você. Isso, e aí ela vai sozinha. A cadelinha vai sozinha. E aí quando ela chega lá, descobre que na verdade era uma gravação de um vídeo de quando ela era criança. De quando ela fazia balé. Que a mãe tinha encontrado ela chorando, e aí ela falou, né, que tinha um zombado dela, não sei o que e tal, e foi isso. E aí ele fica jogando na cara dela, de que, você fez ser muito fácil pra mim. A diva desde criança, dançando mal, sendo desastrada. Uma diva que tropeça. Ela é a nossa queridinha tropeçadora. É sobre isso. E aí, no fim das contas, né, a gente tem o clímax, né, o momento principal ali. E uma coisa que eu fiquei assim, que ela fez balé e ela recusava de todas as maneiras, até sozinha com ela, de dançar com ele. A diva não gosta. Porque ela é sem coordenação. Calma. Ela é toda tontinha, ela cai no chão, ela é indefesa. Pick me. Foi a primeira pick me? Eu ela diria não é que tão foi. pick me. Não, até que não. Ela Só que ela é meio que uma pick me ao contrário, né? É como se ela quisesse ser muito diferentona, e aí por querer ser diferentona, ela fosse meio pick-me. Aquele livros no meio de um show. Isso, na hora que os divas estão chamando ela, e ela bota um livrinho assim, ó, alto, ó, tô lendo. E a menina fica, tipo, balançando o ombro, assim, tipo, tá bom então, senhora. Eu acho que é isso, acho que a diva é a anti-pick-me, mas acaba sendo pick-me. É aquela... Na verdade, eu acho que ela é aquela coisa das fanfics que a gente vê de, ela não era igual a nenhuma das outras garotas. Pra mim, ela é essa aí. Ela é essa aí. E aí a gente entra naquele momento, né, principal, que tem todo o embate do Edward com o James, né, que o Edward chega do nada, depois do James já ter acabado com a Bella, filmando tudo, quebra a perna dela, faz a diva gritar horrores. E chega pela segunda vez do nada. Mas dessa vez... Teve uma explicação, porque teve a Alice, né? Sim. Que viu o balé e a Bella falou que... Isso, né? fora que ele fala, né? Que, você é o mais rápido, então você chegou antes de todo mundo. Você vê que o Divo já solta essa, né? Você é mais rápido, você chegou antes de todo mundo. E o saber onde ela tava já foi explicado, não foi uma coisa solta. Assim. É isso, porque a Alice falou onde ela possivelmente estaria, né? Então quer dizer que a Alice ligou e falou, acho que ela foi pra tal lugar. A gente, off-screen, mas Sim, falou. off-screen, mas falou. E aí ele foi porque ele é rápido. E aí, beleza, ele chegou e tal, eles lutam lá todo embaixo, né? Ele fica louco, surtado, né? Até puxa um pedaço da pele do homem. Aí na hora que todo mundo chega, né? Aí o Carlyle fala com ele, você tá se perdendo, isso não é quem você é e tal. A Bella precisa de você. E aí tem aquele momento, né? O momento que gerou dúvida, pelo menos a senhora, nesse filme,
que foi quando, depois que o James morde ela, Sim. e ela tá infectada, Pra mim isso é uma questão. e o Calliope, Carlyle, mulher. Carlyle, o médico A nossa gostoso, Calliope. o médico fala pro... É Pro tanto Edward. nome. Pro Eduardo. O Nosso Eduardo. Pro Eduardo sugar, né? Ele até pergunta se Sim. tem outra opção. Ele fala, suga. Pra mim E isso não faz você sentido. vai saber o momento de parar. E você entrou na dúvida de que se em uma mordida já foi, o veneno já entrou, seria a mesma coisa Eu pensei dele isso. sugar. É isso. Pra né? mim é tipo assim, ele tá sugando o veneno de outro, mas ele tá injetando o dele. Na minha cabeça seria isso. Mas é uma fantasia, então É não precisa fantasia, fazer não sentido. precisa fazer sentido nenhum. Depois de muita reflexão. Não precisa fazer Nada sentido. faz sentido ali. A primeira coisa que não faz sentido é ela se apaixonar do nada. Uma Instant diva. Love pra mim não funciona. Se bem que Amor à eu não primeira posso vista. falar, eu não posso falar sobre amor à primeira vista. Meus Mas amores. nesse caso, Senhoras e senhores. eu culpo a passagem do tempo. Também. Que é uma das duas perguntas que a gente vai fazer de o que funcionou e o que não funcionou. Sim. A gente ainda não terminou a análise do filme. Pra mim já acabou. Mas Já aconteceu tudo. Ele suga o veneno dela e acabou o filme. É isso aí. A gente vai pro baile. Pra mim isso é irrelevante. tem o baile, é verdade. O baile é tipo uma cena fofinha e Não tal. acontece nada. Não, acontece só que o o final. Jacob falou... Que o pai dele mandou, né? Pagou pra ele, Pagou pra pra poder ele largar dizer o namorado que- dele e tal, Quote, I'll be watching you. Eu Né? estarei assistindo vocês. Então Então é já pra chega ali essa parte que reintroduz o Jacob, que ele apareceu... Pouquíssimo no filme dele, aparece em pouquíssimos momentos bem Deve ser a pontuais, terceira, assim. a quarta vez que ele aparece. Acho no que filme. ele aparece em momentos bem pontuais, mas você vê que nesse final ele já tá um pouco mais forte. Não sei se você reparou. E aquele cabelo ridículo. Talvez seja a caracterização. O cabelo já tá parecendo um pouquinho menor, ele já tá parecendo um pouco mais forte. Não sei Aquele se o Divo cabelo tava malhando mais na época já. horroroso. Não, aquilo ali é tenebroso. Mas faz parte do conceito, né? Ele é assim. O cabelo do Eilidge, eu acho que... Do Eduardo, eu acho que melhora durante o filme. Ele Depois- começa normal, depois fica espichado. E depois fica mais natural, assim. Acho que já no segundo filme o cabelo dele já tá mais natural. Uhum. Não tá mais tão adolescente, assim. Acho que é. E o final é a... Não, a acho Ferg. que no terceiro. A Ferg é nossa diva. Não, pra mim, essa A parte Ferg aqui é não faz diva. sentido. Por quê? Foi como eu te falei. A Ferg aparece no final, vendo eles, a gente entende que, né, ela vai querer se vingar porque o namorado dela foi assassinado. Né? Eles mataram o James e tal, Uhum. naquela cena lá do balé. Beleza, tá. Um grande embate, meu Deus e tal. Ok. Só que aí o que acontece? No próximo filme, ela não aparece. Ela só aparece no terceiro. O terceiro filme é sobre ela, fato. Mas pra mim não faz sentido colocarem ela pra aparecer no final daquele filme. Não Ai, deveriam ter tem- colocado ela pra aparecer no final do segundo? Não, porque pra mim, tipo assim, se não fosse isso, terminaria com eles dançando. Tá E ótimo. não indicariam uma continuação. Eles dançando, tá, acabou o filme. Não romance necessariamente. adolescente, Porque gente. antes a gente teve o I'll Be Watching You, que o Divo fala. Então a gente verdade. poderia imaginar que vai ter alguma coisa, entendeu? Só não ia ser É. tão claro. Realmente não ia ser tão claro. Mas é isso, é porque eu lembro que na época assistindo o filme, eu assisti e falei, eita porra, no próximo, a Diva vai se vingar. Dá uma vontade Isso. de assistir o próximo. E aí, quando chega no próximo, tipo, funciona nesse sentido. Mas aí, quando chega no Sim. próximo, você vê que o próximo não tem nada a ver com a vingança dela. O próximo é outra coisa, que faz sentido com o que aconteceu no primeiro filme, fato. Faz todo sentido, não é uma coisa nada a ver, não. Faz, não é tipo, ai, tá solto. Não, faz. É porque esse final não faz sentido pelo fato de esse não ser o tema do próximo filme, entendeu? Ser só do seguinte. Mas ok, entendi que eles quiseram mostrar pra gente que vai ter uma continuidade. Um gancho, fez um gancho. Isso, que isso não vai ficar só por isso mesmo. Que em algum momento a gente vai ter Exato. algo sobre aquilo ali. Uhum. E que talvez não funcionaria no final do segundo. Isso, mas ainda assim eu acho esquisito. Porque o terceiro filme você vai ver, o terceiro filme ele é inteiro sobre isso. Todo. Será que eu vou ver? Vai, você vai ver. Você vai ver. A bichinha vai assistir. Então, você vai ver, o terceiro filme é todo sobre isso. É quando eles trocam a atriz. E é completamente sobre isso. No segundo filme ela até aparece. Não vou dizer que ela não aparece, não. Ela aparece sim. Mas são momentos muito pontuais, entendeu? Então, assim, acho que pra não ficar sem sentido, eles colocam ela pra aparecer no segundo. Porque ela aparece. É porque realmente a vingança dela é só no terceiro. Então talvez seja isso. Eles quiseram ir construindo aos poucos. Né? Porque no segundo filme ela vai aparecer várias vezes, assim. Só que ela aparece em visões, ela aparece em alguns momentinhos, sabe? Bem curtos. Mas ela aparece, então não é uma coisa assim, ai, ela desaparece completamente. Não. É só que você imagina que o próximo filme vai ser focado nela, e não é. É só isso. Mas ela ainda aparece, então também não vou dizer pra você, ah, eles fizeram super mal feito. Não, porque ela aparece no outro filme, fato. O que funcionou bem? Eu acho que é assim, o filme foi feito no momento certo. Hoje em dia ele não funcionaria.
Pra mim isso é um fato. Eles fizeram o filme no momento em que ele tava em alta. Para um filme de baixo orçamento, como Ele é reclamado, baixíssimo orçamento. sobre a filmagem, o filtro foi o mesmo, aquele azulzinho, bonitinho. Sim. Pra mim não foi tão. Não, eu ia dizer que não gritou baixo orçamento, mas as cenas de corrida gritaram baixo orçamento. Gritam muito. Mas fora isso, pra mim foi bem feita a trilha sonora, porque A trilha sonora é ótima. em momentos que, por exemplo, eles estavam nos corredores, você ouvia as pessoas conversando. Tem filme que não põe. E isso dá uma textura pro filme e indica que foi bem feito, assim. E não tem diferença entre as cenas de ação no volume muito alto e entre o diálogo. Segue a mesma linha, assim. E nas cenas que eles estão na beira do lago, também você dá pra ver o lago. Quando eles estão na floresta, você ouve. As músicas também não achei ruim. Tem uma que é a do pianinho, que segue o filme todo. Você vai ouvir essa em todos os filmes. Essa é a música de Crepúsculo. É a música de Crepúsculo. No último filme, a cena final, toca essa música. O que não funcionou bem. O que eu não repararia se a Sarah não falasse durante o filme, que é a caracterização deles. Nossa, que é uma peruca de um jeito. Isso não funciona bem de forma alguma. Isso grita baixo orçamento. Foi como eu te falei, por exemplo, a Kristen Stewart era a loira do olho azul. Na cena do hospital, no final do filme, fica nítido que ela tem o olho claro. Eu não sei que lente foi aquela que eles usaram, ou eles esqueceram da lente, mas o olho dela está azul na última cena. E é meio nítido. Ou é porque eu sei, então eu olhei e falei, oxe, o olho dela tá claro. Porque um olho escuro não é daquele jeito. Quando você tá filmando, ele diz, beleza, meu olho é escuro, mas quando você bota uma luz, meu olho fica mais claro, fato. Mas dela tá muito claro na cena, em comparação ao escurão que é durante o resto do filme. Então você percebe que destoa. A mesma coisa que eu te falei, o cabelo dela. A Kristen é loira. Você percebe várias vezes que várias mechas do cabelo dela estão mais claras, estão mais escuras, estão mais claras, estão mais escuras. Sim, teve uns momentos que mostrou por cima, né? E aí dá pra você ver o brilho. E parecia aplique. Dava pra ver o brilho e parecia aplique. Ali eu percebi. Aguarde o terceiro filme. Terceiro filme ela usa uma peruca, meu. Ela tava com o cabelo curtíssimo que tinha raspado. Ela usa uma peruca. Igual da Camila Queiroz no De Volta às 18. Essa energia aí, viu? É bem essa energia aí. É uma coisa, assim, de outro universo, na minha opinião. Mas não é tão ruim, não. Em algumas cenas eles souberam disfarçar. O que não funcionou bem. Pela terceira vez eu digo, a passagem do tempo. Pra mim. No livro, se no livro já não funciona, no filme eles poderiam ter corrigido. Também acho, eu concordo super. Quando você me falou e eu te falei, tipo, no livro também é assim, e é uma coisa que me incomodou. Mesma coisa no filme. Me incomoda também, porque é isso, você fica muito sem ter noção de quanto tempo passou, justamente por ser essa coisa meio instant love, você fica na dúvida de, sei lá, se ela tá vendo ele há uma semana, ou se ela tá vendo ele há 3 anos, sabe? Você não tem noção. Então, isso me incomoda muito também, 3 anos exagerei, né? Porque, né, teria como, mas sei lá, tipo, 3 meses. Isso realmente é algo que me incomoda também. Eu não conheço muito... Bora concluir, né? O podcast. Já tem aqui o quê? Mais de 40 minutos? Acho que tem, a gente já falou demais, a gente falou né? do Kant, um bocado. Conduzindo no final. Acho que esse não é lugar pra isso não, senhora. Gente, bora chegar no final. Eu não gosto muito de histórias de vampiro, então eu não tenho muita referência sobre. Pra você, que já gosta, né? E assistiu The Vampire Diaries, que já é uma referência, não? Sim, é. Né? Elas são meio que da mesma época ali. Você diria que Crepúsculo é original nesse gênero? Nesse ramo? Eu não diria que ela é original, porque ela é uma junção de vários clichês, mas eu diria que ela tem coisas originais. Porque na verdade é assim, eu acho que história de vampiro não tem muito como ser original hoje em dia. Mas eu acho que ela tem pontos originais, como o fato, por exemplo, de que eles não queimam no sol. Sim, eles brilham. Pra mim isso é diferente. A questão dos dons também é uma coisa diferente. Porque você vê que o padrão é vampiro queima no sol, vampiro corre rápido, e em muitos casos o vampiro consegue hipnotizar as pessoas. Em True Blood eles conseguem hipnotizar, se eu não me engano. Em The Vampire Diaries eles conseguem hipnotizar. Em várias outras histórias, vampiros conseguem hipnotizar pessoas, a menos que tenha, sei lá, um cristal, uma bruxa envolvida, uma erva, tipo o caso de The Vampire Diaries que tem verbena. Geralmente eles conseguem. Em Crepúsculo não tem isso, de poder hipnotizar pessoas, não existe. Mas eles têm dons distintos. Pra mim isso é algo diferente também.
né? Tipo, o Edward de conseguir elementos, a Alice conseguir ver futuro, por mais que seja subjetivo, mas consegue ver. O Jasper que consegue controlar emoções. Eles não falaram disso, mas ele consegue. Então, assim, eu acho O gostosão faz que... o quê? O médico? O É, pai? ah, ele é inteligente. É isso. A ruiva também é? É, né? A mãe Ah, deles. a Esme, ela é vampira. E qual é? Não Ela tem tem, um não é nível? todo mundo que tem, não. Ah, É sim. só, ele fala, no livro, ele fala que a Bella pergunta pra ele se todo mundo tem. No livro ele fala que, tipo assim, existem coisas que você acaba tendo uma habilidade maior e você é melhor, mas não necessariamente é uma habilidade a mais. E que eles não têm uma explicação pra isso, mas que o Carlyle, né, acha que talvez em vida a pessoa já tivesse uma predisposição pra aquilo ali, tipo no caso dele de Elementes. Que talvez ele fosse uma pessoa que se preocupava muito com a opinião dos outros e queria muito ouvir as pessoas, sabe, fosse um bom ouvinte. Ele se preocupava muito em fazer as pessoas se sentirem bem e saber o que elas estavam pensando e sentindo, fosse muito empático. E aí, quando ele virou vampiro, isso ficou aumentado. E aí acabou que, por ter toda a simpatia e esse interesse nas pessoas, ele consegue Elementes. A Alice é uma incógnita, porque a história dela é bem... Sabe, existe todo um suspense e tal, não se sabe muito bem de onde ela veio, de onde ela surgiu. Inclusive, Stephanie Meyer, meu amor, acho que você perdeu a oportunidade de ter feito um spin-off aí, né, gata? Porque, né, a história dela é bem nebulosa, assim, não tem, ela basicamente não tem história. E ela não lembra quando ela foi transformada, ela não sabe nada. A história dela é bem... Eu não lembro se eles falam disso no livro, inclusive, ou no filme, mas no livro eles falam disso. E era uma coisa que eu não lembrava. E eu falei, nossa, curioso. Então tem todo esse mistério por trás dela e não existe livro sobre ela. Deveria existir, né? Acho que seria interessante. Mas eu sinto que... Eu acho que ela é original nesses pontos, sabe? Eu não diria que ela é original, mas que ela traz originalidade em algumas coisas, porque ela é diferente. Eu diria que ela é diferente, mas ela tem muitos clichês. Vários, diversos. Porque eu acho que não tem como fugir de muita coisa. Porque no cerne da história, quando a gente fala em criaturas mitológicas, vampiros têm algumas coisas que são muito características. E não tem como você fugir Uhum. disso, porque senão não é muito vampiro, eu acho. E nesse primeiro filme tem a cena icônica do. Não tão icônica, mas que virou meme dela pôr no ketchup. Eu acho icônico. Eu queria ver a dela bebendo água, metade do copo de água e jogando a outra metade na pia. Tipo, Eu não jogando lembro. pro santo. Eu não lembro quando é essa cena. Mas tem esses momentos, assim, sabe? Ela entrega emoções. Minha conclusão é. Eu não achei tão ruim quanto eu achava que seria, mas o enredo, a história não. A história não me deixou entediado, mas também não achei a das melhores que eu já assisti. É porque não tem muita De forma história. alguma, não tem muita história. O foco é o romance, é o que eu te falei. A diferença de Crepúsculo é isso, que no geral, essas histórias de vampiro tem romance, porque todo mundo quer ter um romance. Mas assim, elas têm história. Você tem um por trás do vampiro, a história. Não que não tenha, porque, tipo, né, você tem a história do Edward, você tem algumas coisas. Mas assim, o foco dessa obra é o romance. No caso das Uhum. outras, tem o romance, mas você também vê uma coisinha por trás. Tem uma mitologia, tem alguma coisa. E você vê que em Crepúsculo não tem muito. Você vê que eles não explicam, por exemplo, por que vocês brilham no sol? Porque sim, sabe? Por que fulana tem um poder? Você vê que no filme nem fala sobre isso. Eu sei porque eu li o livro, mas no filme não fala sobre isso. Sabe? Por que tem um poder? O que eles acham que é o motivo? Porque eles não acharam interessante colocar Uhum. isso. E tudo bem. Mas eu acho que é isso, tipo, tem história, mas a história é mais focada no romance. Realmente, no caso de Crepúsculo, eu diria que é um romance. Um romance com fantasia. E não uma fantasia com romance, como, sei lá, The Vampire Diaries, eu diria que é uma fantasia com romance. Porque eles focam muito na mitologia, não querendo comparar, porque são obras bem diferentes, assim, né? Tipo, elas têm propostas diferentes. Mas tem uma mitologia, tem todo... Fora que é uma série também, né? Uhum. Dá pra desenvolver mais. Tem toda a mitologia, vários personagens e tudo mais. E no caso de Crepúsculo, não. O foco realmente é o romance. E é o fato dela se apaixonar por um ser que é sobrenatural. Mas o fato dele ser sobrenatural não é tão importante assim. É só o que faz a história ser instigante. O foco é o romance mesmo. Então, no fim das contas, eu acho que é isso, sabe? O questionamento que fica é aquela coisa, né? É ruim ou é cape? É ruim, é quente. Eu dei 2,5. Eu dou um 3. 3, 3,5, mas eu tenho muita questão afetiva, né? Então, Uhum. eu dou um 3, 3,5. Não acho que é a pior coisa do mundo, mas também eu admito que não é a melhor. 1%, meu Deus. Meu Deus, olha. E esse é o primeiro episódio do Fora de Cena. Meu Deus, já tem O quê? um podcast chamado Fora de Cena. Ai, não foi isso que eu pedi. A gente tem que mudar o início. Então bora só. Tem que decidir o nome. É só no Depois, início que tá, fala. pode terminar. A gente pode ser o Wayne Senna. Vai ter muita coisa pra cortar aí, viu? Boa sorte.